Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pela primeira vez aí após o campeonato mundial, Magnus Carlsen, que deixa o título, não é mais o campeão mundial e sim o campeão de Glirin. Magnus Carlsen pela primeira vez se pronuncia, fala sobre o campeonato mundial, fala sobre a sua motivação ou falta dela no xadrez, fala sobre os prodígios, fala sobre o Hans Niemann, fala sobre... Na verdade, sobre o Hans Niemann ele fala que não vai falar, né? Mas vamos entrar aqui em detalhes, vamos contar aqui como é que foi essa participação aí do Magnus Carlsen no podcast norueguês. Bom, sobre o caso do Hans Niemann, ele disse que ainda está em andamento e, portanto, ele realmente não falou aí sobre o assunto, né? Para quem não sabe, Hans Niemann abriu aí um processo de 100 milhões de dólares para cima de Magnus Carlsen, Chess.com, CEO do Chess.com, Hikaru Nakamura, enfim. Pegou uma galera aí e processou por estarem ali prejudicando a carreira dele, acusações dele estar usando engine em torneios presenciais e tudo mais, né? Por enquanto, o processo em andamento, Magnus Carlsen não se manifestou sobre isso. O ex-campeão mundial Magnus Carlsen foi perguntado como ele se sentiria agora, como é que ele se enxergaria, né, a sua identidade aí, não tendo mais o título de campeão mundial. E ele respondeu o seguinte: sinto que a identidade já mudou, estou mentalmente fora do mundial há um bom tempo. Houve um período depois da partida contra o Nepo que eu tinha certeza que seria o meu último. O primeiro lugar no ranking mundial tem sido importante para mim há alguns anos, mas agora sinto que não jogo muito xadrez clássico, então seu significado muda. Sei que quando decido jogar clássico em primeiro lugar, geralmente jogo em um nível decente, mas jogo tão raramente que devo estar um pouco enferrujado, disse ele. No momento, não tenho ideia de como sou bom no xadrez clássico, será emocionante testar novamente. Palavras aí do ex-campeão mundial. Lembrando que o Magnus Carlsen já tem 2 torneios agendados aí para esse ano, o Norway Chess de 29 de maio a 9 de junho, onde ele vai enfrentar o Hikaru Nakamura, e também teremos o Qatar Masters de 10 a 20 de outubro, onde ele vai poder defender aí o seu título de 2015. Também não vai ser uma grande surpresa se o Magnus Carlsen decidir jogar o torneio de clubes por equipes em outubro, o torneio europeu de clubes por equipe em outubro, mas com apenas 15 partidas clássicas jogadas até agora em 2023, aparentemente será um ano aí bem pouco ativo para o Magnus Carlsen. Exceto, claro, aí os torneios de rápidas e blitz, que o Carlsen se diz ainda interessado. Magnus Carlsen já deixou claro que ele tá dando pouca prioridade pro xadrez clássico, aquele xadrez pensado, e ele foi perguntado por que disso e olha o que ele respondeu. Com base em minha experiência no último torneio em Wijiangxi, sinto que é interessante jogar xadrez clássico em um nível puramente intelectual. É bom ter tempo para pensar e descobrir as coisas, mas estou bastante farto com a questão da preparação. É frustrante ter sempre que ter novas ideias para conseguir jogar. Se não fosse por isso, o xadrez clássico poderia ter sido o meu favorito de todos os torneios de xadrez. Mas do jeito que está agora, com o preparo de aberturas sendo essencial, é muito frustrante. E ele ainda falou o seguinte: costumava ser muito mais fácil, mas agora ficou muito mais difícil, porque as pessoas encontraram linhas mais ou menos forçadas na maioria das aberturas. Mesmo no sistema London, você precisa de muita preparação para jogar agora. Costumava ser uma linha que eu jogava nas clássicas se eu não quisesse me preparar ou se nada mais funcionasse. Eu achei que sempre tinha a London como reserva, mas agora você já não pode mais fazer isso. A diferença para o número 2 do mundo, Jan Nepomniachtchi, no ranking da FIDE, permanece em 59 pontos aí de diferença. Mas o Carlsen admite que ele não considera aí essa posição tão importante. Definitivamente tentarei permanecer no número 1, com uma margem decente. Mas como jogo tão poucos eventos, não sinto que isso seja tão importante. Não é uma prioridade para mim na maioria das vezes. Ele falou sobre não estar realmente motivado para jogar xadrez clássico desde 2019, quando ele obteve ali alguns dos melhores resultados da carreira dele e venceu todos os torneios nos quais ele participou. E ele diz o seguinte: usei o meu preparo do meu Mundial de 2018, que funcionou muito bem nesses torneios, mas nada disso mais é relevante porque as pessoas já jogam outras variantes que são muito mais forçantes e nada pode ser feito. Tudo que me ajudou naquela época é mais ou menos inútil agora. Eu acho que vai ser mais difícil. Magnus Carlsen também fala sobre sua partida 6 em Dubai contra o Nepo no Mundial, aquela partida que durou 136 lances, né? E ele conta como que ele terminou aquela partida. Eu me lembro que eu não me senti muito bem fisicamente naquele Mundial. Eu sinto que começou a faltar energia pra mim, especialmente após a 6ª rodada que durou muito.
E ele continua dizendo que vencer aquela partida deu pra ele a certeza absoluta de que ele venceria o match. E ele adiciona: eu acho que o Nepo sofreu ainda mais. Aquela partida sozinha é digna de um livro. Muitas coisas estranhas aconteceram e o que mais me agrada de lembrar é que eu permaneci calmo na última hora e meia quando eu já não tinha muito tempo no relógio. E o que me ajudou é que não havia muito para eu arriscar ali. Eu permaneci calmo, busquei as minhas chances e não entrei em pânico em nenhum momento. Depois da partida, ainda havia muita adrenalina e eu ainda pensava, claro, eu ainda posso jogar muito mais. Mas, baixando a adrenalina, eu me senti cansado. No entanto, é assim que eu sinto que os matches deveriam ser. Eles devem ser equilibrados e difíceis de se vencer. Magnus Carlsen também falou sobre sua motivação no xadrez e aquela meta impossível dos 2.900. E ele disse o seguinte: sinto que minha motivação aumenta e diminui e na verdade estou jogando principalmente por diversão. Não tenho grandes ambições que eu queira alcançar. Desisti um pouco de tentar chegar a 2.900, é muito difícil. Quero me divertir jogando xadrez, mas a seriedade com que levarei cada torneio será diferente. Às vezes acho que não importa muito. O último torneio que o Magnus Carlsen jogou foi o Chessable Masters, onde ele foi eliminado por Hikaru Nakamura. E sobre isso Carlsen disse o seguinte: o último torneio que eu joguei foi na França e gostei de passar o tempo com a família e estar nas montanhas. Mas pensei que eu não iria sacrificar o meu tempo com a minha família para estar o mais bem preparado possível. Eu tentei apenas aparecer e fazer o melhor que pude. Nada além disso. Em outros torneios, posso sentir que realmente quero tentar vencer. E é assim há alguns anos. Tende a mudar. Não é necessariamente nos maiores torneios que minha motivação é mais alta. Mas tudo bem. Normalmente ainda acho muito divertido jogar xadrez. Especialmente quando é mais casual. Torneios são sempre assim, altos e baixos. E sobre o formato do campeonato mundial, né? Quando o Magnus Carlsen ali anunciou que ia abdicar do título, ele fez algumas críticas aí ao formato do campeonato mundial. E será que... como é que tá a opinião dele aí a respeito disso? E Magnus Carlsen diz o seguinte: é claro que a motivação depende do que você acha interessante ou não. Nunca privilegiei o formato atual com partidas no xadrez clássico, principalmente para matches tão curtos. Fiquei otimista quando aumentaram o número de 12 para 14 partidas. Torna menos aleatório. E também quando eles reduziram o número de dias de descanso. Mas agora eles aumentaram novamente, não sei por que fizeram isso. Acho que para dar a eles mais descanso, mas também dá às equipes mais tempo para trabalhar e preencher lacunas, o que torna mais difícil provar que você é o melhor. Nunca fui fã do campeonato mundial e disse em parte publicamente, mas também em particular, antes e depois de cada partida, que não sei se jogarei o mundial, esse mundial ou o próximo. Senti que joguei porque os outros esperavam que eu jogasse, em vez de querer eu mesmo fazer aquilo. Em 2013 eu estava motivado pela primeira vez para me testar no torneio de candidatos, mas isso foi mais por causa do pensamento de tentar ser campeão do mundo pelo menos uma vez. Foi divertido, mas não era como se eu quisesse manter o título. O Magnus também comentou sobre aquela história quando ele celebrou a vitória dele do Mundial em 2014, a segunda vez que ele conquistou o título de campeão mundial contra o Viswanathan Anand. E ele postou lá no Twitter: obrigado a todos que me apoiaram nesta jornada interessante. Já foram 2, faltam 5. Né? Então, será que ele estava querendo dizer que ele queria ganhar 7 campeonatos mundiais? E ele disse que realmente postou isso em 2014, mas foi apenas para trollar aí as pessoas. Nada sério sobre isso. Carlsen comenta algumas sugestões aí no formato que poderiam até incentivá-lo a de repente voltar para o xadrez. Ele comenta aqui o seguinte, ó: a alteração mais óbvia é uma que a própria FIDE sugeriu, de ter 2 partidas por dia com um controle menor de tempo. Você vai ter mais partidas num controle menor de tempo, o que significa que a importância do preparo de aberturas será reduzido e que você terá mais partidas decisivas. Ele sugere um controle de tempo de 1 hora, ou então 45 minutos para cada jogador, com 15 segundos de acréscimo por lance, e só. E ele também gosta do formato utilizado no Champion Chess Tour, com matches de 4 partidas. Quando perguntado se ele vai jogar o torneio de candidatos agora, o próximo torneio de candidatos, ele disse o seguinte: no formato atual as chances são muito pequenas. Se o formato atual mudar, talvez. Mas as chances de eu jogar o próximo torneio de candidatos são talvez menores do que 1%.
Magnus Carlsen também comentou sobre os prodígios, aí a nova geração, os jogadores que estão vindo por aí. Um deles sendo o indiano Gukesh, que com apenas 16 anos de idade já é o número 18 aí do mundo. E o Magnus diz o seguinte: eu analisei um pouco uma partida com o Gukesh depois de jogar contra ele, o que é uma coisa que eu usualmente não faço. Às vezes eu troco uma ou duas palavras, mas não é comum eu analisar uma partida, mas ele me pediu. Também houve um ou dois outros jogadores com que eu analisei partidas na Holanda. Normalmente eu não sugiro isso, mas quando os jogadores jovens querem dar uma olhada, às vezes eu sinto que talvez eu possa aprender alguma coisa com eles e talvez eles possam aprender alguma coisa comigo e que seria legal. E ele diz o seguinte: foi muito interessante ver como ele calcula as variantes comparado comigo. Era como se aquela linha fosse impressionante, eu não tinha visto nada daquilo. E eu tive experiência parecida também com o jogador indiano Praggnanandhaa. Eles veem muitas coisas que eu não vejo. O Carlsen também fala que ficou particularmente impressionado com o campeão mundial de xadrez rápido de 2021, o garoto de 18 anos de idade, Nordibek Abdusattorov, do Uzbequistão, atualmente o número 17 aí do mundo. E Magnus Carlsen então diz: não está claro para mim qual desses prodígios realmente vai conseguir aí se tornar um dos grandes aí da história do xadrez. Eu não sei se o Abdusattorov é o mais talentoso entre todos eles. Eu de fato acho que não, mas definitivamente ele, para mim, é o que tem mais qualidades esportivas. Ele é extremamente impressionante, tanto a sua concentração quanto a sua disciplina. Ele também é alguém que arrisca bastante. Ele tende a se colocar em posições extremamente difíceis, mas você pode ter certeza que ele vai conseguir se defender muito bem. E também eu vi de outras pessoas que ficaram no mesmo hotel do que ele é uma máquina de fazer esteira e de levantar peso. Ele é realmente um atleta completo e tem grande potencial. E ele complementa: e você tem o Alireza Firouzja, que também gosta de fazer outras coisas além do xadrez, mas para mim ele é o maior talento de todos. E sobre o futuro, Magnus Carlsen, 32 anos de idade, que tá adorando ser tio ali pela segunda vez, uma sobrinha de 2 anos e meio, foi perguntado se ele tem vontade também de ter uma família, né, no futuro. E ele diz o seguinte: eu não sinto nenhuma pressão, mas definitivamente é algo que eu quero. Se não agora, num futuro próximo. Eu acho incrivelmente legal ser tio e eu tenho amigos se tornando pais. Eu gosto muito dessa ideia. E sobre o astro de Hollywood com quem o Magnus Carlsen anda saindo aí, né? O 2 vezes vencedor do Academy Award, Edward Norton. Sim, eu tirei férias com ele e saí com ele e com a família dele. Ele é um cara bem legal. Ele me convidava para o cinema toda noite e ele escolhia os filmes. Foi muito interessante. Recentemente o Magnus Carlsen se juntou lá, foi até Mônaco jogar o torneio europeu de pôquer, onde ele jogou no evento principal. E isso apenas 2 semanas depois dele ter jogado um evento de pôquer em Los Angeles. Mas por hora os fãs de Magnus Carlsen não precisam se preocupar se ele é sério aí com essa questão do pôquer. Ele diz o seguinte: me incomoda um pouco quando as pessoas me perguntam se eu estou sério aí em relação ao pôquer. Eu nunca fui e não estou. Eu sempre gostei de jogar pôquer e nunca fui muito bom ou tenho ambições em relação a isso. Isso não mudou em nada. Magnus Carlsen jogará o próximo torneio no Superbet Warsaw Rapid Blitz, começando aí no dia 21 de maio até o dia 25 de maio. E esse evento vai ser espetacular porque a gente vai ter, jogando no mesmo torneio, Magnus Carlsen e o atual campeão mundial Ding Liren. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado aqui das novidades. Se você gostou, lembra de deixar aquele like, é fácil pra você e é importante pra mim, tá bom? E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!